Um barão do leste da Alemanha perguntou: deve haver harmonia entre o conhecimento do ser e o conhecimento do mundo. Eles devem se desenvolver lado a lado. Isso está certo? O Maharshi concorda? Sim. Há um despertar espiritual desde 1930 em todo o mundo? O Maharshi concorda? O desenvolvimento é de acordo com a sua visão. O barão perguntou se o Maharshi induziria um transe espiritual e lhe daria uma mensagem que fosse não pronunciada, mas ainda assim compreensível. Nenhuma resposta foi dada. Mesmo sem qualquer desejo, acontecem algumas experiências estranhas para nós. De onde elas surgem? O desejo pode não estar lá agora. Basta que ele estivesse lá antes, embora esquecido por você. Agora ele está dando frutos no devido tempo. Por isso se diz que o Inanni tem Bharabda Karma. Naturalmente, isso é apenas de acordo com o ponto de vista dos outros. Jiva, a alma individual, é considerado limitado pelo karma. É assim? Deixe o karma apreciar seus frutos. Enquanto você for o fazedor, você será o desfrutador. Como se libertar do karma? Veja de quem é o karma. Você descobrirá que você não é o fazedor. Então você será livre. Isso requer a graça de Deus pela qual você deve orar a Ele, adorá-lo e meditar nele. O karma que ocorre sem esforço, que é ação involuntária, não é vinculativo. Mesmo um Inanni ou iluminado está agindo como visto por seus movimentos corporais. Não pode haver karma sem esforço ou sem intenção. Portanto, há intenção para todos. Ela é de dois tipos, vinculante e não vinculante. A vinculante deve ser abandonada e a não vinculante deve ser cultivada. Não existe resultado sem karma prévio, nem karma sem intenção prévia. Até mesmo mukti, a liberação, deve ser o resultado do esforço, enquanto persistir o senso de fazedor. Qual é o primeiro passo para a realização do ser? Por favor, me ajude com relação a isso. Não há utilidade na leitura de livros. Isso mesmo. Se o ser fosse encontrado em livros, ele já teria sido realizado. Que espanto pode ser maior do que o fato de buscarmos o ser em livros? Ele pode ser encontrado lá? Naturalmente, os livros levaram os leitores a fazer essa pergunta e procurar o ser. Os livros são totalmente inúteis. Eles podem ser queimados. Só a palavra falada é útil. Só a graça é útil. Outros falaram de acordo com seu próprio ponto de vista, até que finalmente retornaram à pergunta original. Mas Srivastava permaneceu em silêncio. Alguém perguntou sobre Nishkama Karma, a ação sem desejo, altruísta. Não houve resposta. Depois de uma hora, Srivastava subiu a montanha e alguns o seguiram, incluindo o perguntador. Havia uma vara espinhosa no caminho, que Srivastava pegou. Ele se sentou e começou a trabalhar nela. Os espinhos foram cortados e os nós suavizados, e o bastão inteiro foi polido com uma folha áspera. Toda a operação demorou cerca de 6 horas. Todos estavam admirados pela boa aparência do bastão, feito de um material espinhoso. Um menino pastor apareceu no caminho. Ele tinha perdido seu bastão e estava desolado. Srivastava imediatamente deu um novo bastão para o menino e seguiu adiante. O perguntador disse que essa era a resposta prática à sua pergunta sobre a ação sem desejo e altruísta. Havia 4 cães no ashram. Srivastava disse que aqueles cães não aceitariam nenhum alimento que não tivesse sido compartilhado por ele mesmo. Um homem colocou a questão à prova. Ele espalhou alguma comida diante deles. Eles não quiseram tocá-la.
Então Sribhagava, depois de um tempo, colocou um pequeno bocado dela em sua boca. Imediatamente os cães puseram-se a comer com sofreguidão e devoraram o alimento. Mais tarde, um homem trouxe 2 pavões com os olhos protegidos. Quando soltos na presença do Maharshi, eles voaram para longe. Eles foram trazidos de volta, mas ainda assim fugiram. Então Sribhagava disse: Não adianta tentar mantê-los aqui. Eles não estão maduros em suas mentes como esses cães. Apesar das tentativas de manter os pavões perto do Maharshi, eles não ficavam lá nem por 1 minuto. Noutra ocasião, alguém perguntou se Deus tem uma forma. Quem diz isso? Bem, se Deus não tem forma, é apropriado adorar ídolos? Deixe Deus em paz, porque Ele é desconhecido. E você? Você tem uma forma? Sim, esta é minha forma. Então você é um homem com membros de cerca de 1,60 m de altura, com barba. É assim? Certamente. Então você se encontra assim no sono profundo? Depois de acordar, eu percebo que estava dormindo. Portanto, por inferência, posso dizer que permaneci dessa maneira, no sono profundo também. Se você é o corpo, por que eles enterram o cadáver depois da morte? O corpo deve se recusar a ser enterrado. Não, eu sou a alma sutil dentro do corpo grosseiro. Então você vê que você é realmente sem forma, mas no momento você está se identificando com o corpo. Enquanto você tem forma, por que você não deveria adorar o Deus sem forma, como tendo forma? O questionador ficou desconcertado e perplexo. Como alcançar a consciência da unidade? Sendo consciência da unidade, como alcançá-la? A sua pergunta é a sua própria resposta. O que é o eu, o não eu e o eu supremo? Atman, o eu é o ser individual, e o resto é simples. O ser é sempre presente. Cada um quer conhecer o ser. Que tipo de ajuda alguém precisa para conhecer a si mesmo? As pessoas querem ver o ser como algo novo, mas ele é eterno e permanece o mesmo o tempo todo. As pessoas desejam vê-lo como uma luz ardente, por exemplo. Como pode ser assim? Ele não é luz nem escuridão. Ele é apenas como é. Ele não pode ser definido. A melhor definição é: eu sou o que eu sou. As escrituras falam do ser como sendo do tamanho de um polegar, da ponta do cabelo, de uma faísca elétrica, vasto, mais sutil que o mais sutil, etc. Elas não têm base de fato. Ele é só ser, mais diferente do real e do irreal. Ele é conhecimento, mais diferente do conhecimento e da ignorância. Como ele pode ser definido? Ele é simplesmente ser. Mais uma vez, Sribhagavan disse que em toda a literatura de Tayumanavar, ele preferia uma estrofe que diz: Quando o ego desaparece, outro eu se manifesta espontaneamente em plena glória. Nem real, nem irreal, nem escuridão, nem luz. Ele é. Um homem disse que conhece um Siddha, alguém com poderes espirituais. Esse Siddha afirmou ter superado os defeitos do sistema de Sri Shankara, que trata apenas de transcendentalismo, e não da vida rotineira. Segundo ele, deve-se ser capaz de usar poderes sobre-humanos na vida comum, isto é, deve-se ser um Siddha para ser perfeito. Então Sribhagava indicou uma estrofe das Escrituras que condena todos os poderes milagrosos. Mais adiante, ele disse que essa escritura menciona Mauna, ou silêncio, em vários lugares, mas o define em apenas um verso. O verdadeiro silêncio é considerado aquele estado que se manifesta espontaneamente após a aniquilação do ego. Esse estado está além da luz e da escuridão. Todavia é chamado de luz.
já que nenhuma outra palavra adequada poderia ser encontrada para ele. Um professor muçulmano de persa e urdu da Universidade de Allahabad perguntou: qual é o propósito dessa manifestação externa? Essa manifestação induziu a sua pergunta. Verdade. Eu estou coberto por Maya, a ilusão. Como se livrar disso? Quem é coberto por Maya? Quem quer ser livre? Mestre, sendo perguntado quem, eu sei que é o eu ignorante, composto de sentidos, mente e corpo. Eu tentei essa pergunta, quem? Depois de ler o livro de Paul Brunton, por 3 ou 4 vezes, eu me senti exultante, e a exultação durou algum tempo e desapareceu. Como ficar estabelecido no eu? Por favor, me dê a dica e me ajude. O que aparece de novo também deve desaparecer no devido tempo. Por favor, diga-me um método para alcançar a verdade eterna. Você é aquilo. Você alguma vez pode se afastar do ser? Ser você mesmo não exige nenhum esforço, já que você sempre é aquilo. Outro interrogador, impaciente, elaborou longas premissas e terminou perguntando por que algumas crianças morrem de morte prematura. Ele pediu a resposta não para satisfazer os adultos que observam, mas os bebês que são as vítimas. Deixe as vítimas perguntarem. Por que você pergunta e deseja a resposta do ponto de vista da criança? Mais tarde, o professor muçulmano disse: quando eu estou aqui, a minha mente é silenciosa. Assim que eu viro as costas, a minha mente anseia por muitos objetos. Os objetos são diferentes de você? Não pode haver objetos sem o sujeito. E como devo saber? Sendo aquilo, o que você quer saber? Há 2 eus para um conhecer o outro? Novamente eu repito, Senhor, como conhecer e experimentar a verdade de tudo isso? Não há obtenção de nada novo. Tudo o que é necessário é livrar o ser da ignorância. Essa ignorância é a identificação do ser com o não-eu. Alguém que deseja o progresso espiritual deve ir para a ação ou a renúncia? Você sai do ser? O que significa renunciar? Um engenheiro americano perguntou sobre satsang, a associação com sábios. Sat está dentro de nós. No livro Quem Sou Eu, você disse que o coração é a sede da mente. É isso? A mente é o ser. Ela é o próprio ser ou sua projeção? O mesmo. Os ocidentais consideram a mente como o princípio mais elevado, enquanto os orientais acham o contrário. Por quê? Onde a psicologia termina, a filosofia começa. Isso é experiência. A mente nasce. Nós a vemos. Mesmo sem a mente, nós existimos. Existe a experiência de todos para provar isso. No sono profundo, eu não pareço existir. Você diz isso quando acordado. É a mente que fala agora. Você existe no sono profundo, além da mente. A distância tem algum efeito sobre a graça? O tempo e o espaço estão dentro de nós. Você está sempre em seu ser. Como o espaço e o tempo o afetam? No rádio, aqueles que estão mais perto ouvem antes. Você é hindu, nós somos americanos. Isso faz alguma diferença? Não. Mesmo os pensamentos são lidos por outros. Isso mostra que todos são um. Havia algumas senhoras e senhores franceses e americanos como visitantes do ashram. Eles fizeram várias perguntas a Sri Bhagavan. Entre elas, uma era: qual é a mensagem do Oriente para o Ocidente? Todos vão para a mesma meta. Para outra pergunta, Sri Bhagavan disse:
Como você diz eu sou? Você pega uma luz para encontrar a si mesmo ou você veio a conhecê-lo ao ler livros? Como é? Por experiência própria. Sim, experiência é a palavra. Conhecimento implica sujeito e objeto, mas a experiência é eterna. Tenho uma pergunta sobre renascimentos. É possível que o corpo sutil se dissolva e renasça 2 anos após a morte? Sim, certamente. Não só alguém pode renascer, mas ele pode ter 20 ou 40 ou mesmo 70 anos no novo corpo, apenas 2 anos depois da morte. Sri Bhagavan citou a história da Rainha Lila, do Yoga Vasista. A rainha Lila perdeu o marido, a quem ela amava muito. Ela não suportava ficar separada dele. E, ao procurá-lo, ela o encontrou como um jovem em outro corpo novamente. Ele havia renascido. O Bhagavad Gita diz: melhor que a prática mecânica é o conhecimento. Melhor que conhecimento é a meditação. Melhor que a meditação é a renúncia aos frutos da ação, pois a paz segue imediatamente tal renúncia. Aqui, Inanna representa conhecimento sem prática. Abhyasa significa prática sem conhecimento. Dhyana quer dizer prática com conhecimento. O conhecimento sem prática é superior à prática sem conhecimento. A prática com conhecimento é superior ao conhecimento sem prática. A ação sem desejo, como a do Gnani, é superior ao conhecimento com prática. Qual é a diferença entre yoga e rendição? Rendição é Bhakti Yoga. Alcançar a fonte do pensamento eu é a destruição do ego, é o alcance da meta, e isso é rendição, é Inanna, o verdadeiro conhecimento. A morte chegou. O que significa ela? O que estará morrendo? Este corpo morre. E imediatamente dramatizei a ocorrência da morte. Deitei-me com os membros distendidos, como se o rigor mortis já houvesse tomado